pão de batata é um ótimo lanche que mistura a maciez do pão com a cremosidade do requeijão. E é isso que a gente vai fazer hoje. Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinha, um canal feito pra gente conhecer um pouco mais sobre as técnicas básicas da cozinha para aprender a tomar decisões por nós mesmos, para aprender a escolher o que vai estar no nosso prato. E no vídeo de hoje eu vou fazer um pão de batata. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o pão, aprender a rechear ele e como congelar para guardar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já toca aqui embaixo para se inscrever, clica no bongzinho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e já curte esse vídeo. Assim o YouTube e eu entendemos que esse conteúdo está sendo importante e ele vai chegar para mais gente. O pão com uma base de legumes está em praticamente todas as culturas. Na Europa era feito com batata, no Brasil com aipim, e assim por diante. Na América do Norte, na Ásia, em todos os lugares tem algum tipo de pão com legume. Para mim, o pão de batata é um clássico da cantina da escola. Eu passei o ensino médio todo comendo pão de batata, a faculdade pão de batata, então eu precisava fazer esse vídeo hoje. Sabe quando te dá muita vontade de comer um pão, mas você tá com pouca farinha em casa, tá tudo fechado e tá cheio de legume na sua geladeira? O pão de batata é um ótimo jeito de acabar com esse problema. Quando você usa batata no pão, você vai acabar reduzindo um pouco da quantidade de trigo que precisa, porque esse legume, seja a batata, seja o aipim, seja o milho, são ricos em carboidratos. Então eles são capazes de substituir o carboidrato que não tem mais porque você tirou a farinha de trigo. A função do glúten em uma receita de pão é segurar as bolhas de ar lá dentro para ele crescer, ficar macio, ficar fofinho. Só que quando você faz um pão de batata, a batata acaba trazendo a umidade para o teu pão, e estando úmido ele continua muito macio. E claro que quando você recheia também vai ter mais o cremãozinho ali no meio, que a gente vai chegar nessa parte também. O pão de batata você pode fazer com qualquer tipo de batata que você tenha. A batata inglesa, a batata rosa, a batata doce, batata salsa ou mandioquinha. Normalmente é feito com a batata inglesa, porque a batata inglesa é riquíssima em amido. Boa também para fazer purê. Aquele purê super liso, aquele purê super cremoso, por causa da quantidade de amido que tem. Então é ideal também para fazer esse tipo de pão, para manter essa umidade, para dar uma certa sensação de cremosidade na massa também. Você pode pegar a tua batata e cortar ela em cubinhos para cozinhar mais rápido. Eu gosto de cozinhá-la inteira, porque assim eu perco bem menos amido na água e também ela vai estar muito mais sequinha depois quando eu for incorporar de fato na minha massa. Se você cortar ela em cubos, quando chegar a hora de esmagar, você vai precisar soltar um pouco dessa umidade em excesso. Você vai precisar dar uma escorrida nessa água que sobra ali na batata, porque isso interfere na textura da tua massa. Essa massa pode ser feita na batedeira também, vai sovar muito mais fácil, vai chegar num ponto de véu muito mais rápido, mas eu vou fazer na mão. Coloco cozinhar uma batata média que tem mais ou menos 150 gramas, é o suficiente para encher meia xícara. E eu coloco ela cozinhar inteira, depois eu só vou descascar e vou esmagar ela. Eu deixo ela bem lisinha, o mais lisa que eu consigo, para não ficar pedaços de batata na minha massa depois. Em um recipiente separado, eu coloco 1/3 de sachê de fermento biológico seco. É 1 colher de chá. Eu coloco esse fermento para hidratar em 1/4 de xícara de leite e deixo ele descansando enquanto a minha batata esfria. E depois que a batata já está morna, não precisa esperar chegar na temperatura ambiente. Se ela está morna é até melhor por fermento. Você vai colocar 20 gramas de manteiga ou 2 colheres de sopa, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de açúcar, o nosso leite com o fermento hidratado e eu misturo isso tudo muito bem. Eu gosto de já incorporar na farinha de trigo todos os líquidos muito bem misturados, que aí é mais fácil de sovar depois também, na minha percepção. E depois que está tudo misturado, eu já quebro um ovo ali e misturo também. Aí eu pego 2 xícaras de farinha de trigo, coloco essa minha mistura lá dentro, com a batata esmagada, com tudo isso aí muito bem misturado, e começo a mexer com a espátula mesmo. Você vai perceber que essa massa ficou um pouco seca demais. E aqui a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de colocar os líquidos, porque de líquido aqui a gente tem a manteiga, tem o ovo, tem o leite, a batata também que cozinhou, então ela fica um pouco mais cremosa. Então vamos com cuidado. Eu comecei com 1/4 de xícara de leite que eu já tinha dissolvido no fermento, e eu vou colocar mais 1/4. E assim eu vou colocando aos poucos até chegar no ponto que eu preciso. Eu vou trabalhando essa massa, incorporando o líquido que eu tenho,
E no final, eu acabei colocando 3/4 de xícara, mas vai depender do quanto a tua farinha consegue absorver. Então, você vai sovando a massa com cuidado para que ela não se rasgue. No começo ela é bem pegajosa, no começo ela tá cheia de gruminhos, isso é totalmente normal. E você vai sovando, sovando, sovando quanto você consegue, até chegar num ponto de véu. O ponto de véu é quando você consegue esticar a massa, enxergar do outro lado sem que ela se rasgue. Chegar nesse ponto na mão é um pouco difícil, então quando você vê que está chegando, pode parar de sovar. Você vai deixar essa massa crescer, quase dobrar de tamanho, e se você não tiver conseguido chegar no ponto de véu, depois desse crescimento, muito provavelmente ela vai ter chego sozinha, porque o fermento vai continuar trabalhando ali, ele vai continuar desenvolvendo aquele glúten. Então o fermento te ajuda a sovar o pão, não precisa ser tão rígido nesse sentido. Só que se você está fazendo com uma batedeira, sova até chegar num ponto de véu. Se você tem o equipamento, vamos a direito. E depois que a massa dobrou de tamanho, eu vou enfarinhar a minha bancada. A massa do pão de batata é bem normal, que fique pegajosa, grudando em tudo. Então eu vou polvilhar um pouco de farinha na minha bancada, vou colocar a massa ali e vou dar uma achatada nela, fazer uma forma de pizza. Você pode dividir em 12 pedaços iguais, na balança pesando, vai dar mais ou menos 50 gramas cada bolinha, ou você pode dividir no olho mesmo. Corta ao meio, e cada uma dessas 4 partes você vai dividir em 3 partes iguais. Você pega cada um desses triângulos e vai girar na mesa com a mão em formato de concha para fazer uma bolinha. Desse jeito. Você deixa essas bolinhas descansando no canto da tua bancada, cobertas por um pano úmido. Elas ainda não estão prontas. Você vai deixar descansando mais ou menos uns 40 minutos. Elas não precisam dobrar de tamanho, porque você ainda vai mexer nelas um pouco. Depois que elas descansaram, elas vão ter crescido um pouco, vão estar um pouquinho mais fofinhas. Aí você vai pegar cada uma dessas bolinhas, achata elas na bancada enfarinhada e coloca uma colher de requeijão. É uma colher de sopa, uma colher de chá? Depende. Se você está usando um requeijão que é um pouco mais consistente, você pode colocar uma quantidade maior. Se o teu requeijão for um pouquinho mais cremoso, aquele que é um pouquinho mais líquido para passar no pão, por exemplo, você vai colocar menos, porque senão o requeijão vai acabar derretendo no forno e vai estourar o teu pão. Vai ficar com a massa toda rasgada. E se a massa rasgar, pode ser que ela não fique tão macia, porque vai acabar rompendo essa cadeia de glúten. Isso não é um problema muito sério, mas só que esteticamente não fica legal e também fica ruim para armazenar depois. Para fechar, você vai colocar esse disquinho na mão, dobra em trouxinhas, aperta para fechar e coloca na tua forma com a emenda virada para baixo. Se você quiser, você pode congelar essas bolinhas assim mesmo em uma forma espalhada, que não grude uma na outra. E para congelar é preciso que seja dessa forma. Vai ocupar bastante espaço no teu freezer, mas só que se você amontoar, elas vão colar uma na outra. E aí ferrou, não vai ter o que fazer. Mas depois que elas congelarem, você pode colocar em um potinho e um pacotinho para ocupar menos espaço. Tá tudo certo. Um detalhe, você não precisa rechear o teu pão de batata. O pão é teu, você faz o que você quiser dele. Pode ser com requeijão, pode ser com cheddar, pode ser com catupiry, pode ser com nada. Pode ser com tomate, você que decide. Aí você deixa essas bolinhas crescerem, eu gosto de deixar mais ou menos dobrarem de tamanho. Elas não chegam a dobrar porque elas já fermentaram bastante, mas quanto mais crescerem, mais macios vão ficar depois. Aí quando chegou no tamanho que eu quero, eu coloco no forno para assar a 180 graus e vou deixar lá até aquele nosso segredo que a gente já conhece. Quanto tempo? Depende do teu forno. A gente não pode se apegar a tempos. Quanto tempo eu vou deixar cozinhando? Quanto tempo eu vou deixar assando? Isso é uma coisa que você vai na prática. Pega o teu pão, dá uma batidinha no fundo dele. Se tiver oco, tá pronto. Para quem gosta de tempo, vai levar mais ou menos uns 20, 25 minutos. É importante ter essa noção sim também. Esse é o nosso resultado final. Um pão super dourado, super brilhante, super macio. E ali, ó, no cantinho, esse que eu vou comer estourou. Eu coloquei muito requeijão, só que acabou não rasgando toda a massa, só dourou um pouco a mais. E continua uma delícia. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!